Senhor Jesus Cristo seja contigo, com toda a tua casa, toda a tua parentela, em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 32, tá bom? Olha só, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, né, Davi, irá pelejar e pelejará contra este filisteu. Já aqui eu já aprendo algo assim, sabe? Tem algo da parte de Davi que eu acho muito bonito, assim. Ele, o menorzinho, aquele mais considerado mais fraquinho, né? E ele chega ali, vê toda, né, prestes a ter uma batalha, o Israel todos com medo, não tinha um homem que pudesse enfrentar a Golias. E ele entra ali no meio, começa a especular o que está acontecendo aqui, sabe? E aí eu aprendo isso, sabe? Que primeiro ele encoraja. Olha só, não desfaleça o coração de ninguém. Vocês não fiquem com medo dele não, viu? Você ter medo dele não. Olha só. Aí, depois, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aqui é uma outra, algo assim também que eu vejo, né? Que é o sim de Davi para esta obra, que ele, né, não nem imaginava que ele fosse vencer, mas ele já antes, ele já declara a vitória e ele disse sim, eu vou. Sabe, acho que ele começou ali relembrar tudo que Deus já tinha feito na vida dele, milagres até que ninguém sabia. Milagres assim, só ele, Deus mesmo ali, junto com as ovelhas, e ele tinha vivido aqueles milagres e ninguém sabia. E aí vamos lá, no verso 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, e o feria e o matava. Ou seja, ele estava dizendo para Saul: olha, você não sabe da minha história, eu tenho um testemunho para te contar de tudo que já aconteceu nestes poucos anos da minha vida, né? Eu sou assim, eu cuido das poucas ovelhas do meu pai, mas assim, já aconteceu muitas coisas. Veio o urso, veio o leão, né? E o Senhor, porque onde que eu ia tirar força para pegar, né, um leão pela barba? Como que eu ia ter força? Não era a minha força. Essa força é de Deus. Então Deus, ele é na minha vida. E assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Senhor Deus vivo. Então foi o testemunho dele, né? Ele falou: tudo isso, né, eu enfrentei, tudo isso também eu tive vitória sobre tudo isso. E por quê? Porque essa minha confiança de que eu vou também vencer, que esse daí é como se fosse um urso para mim, como se fosse aquele leão, né? Porque ele está afrontando o povo de Deus, né? Ele está afrontando
afrontando o povo de Deus, assim como aquelas ovelhas lá, sabe, do meu pai. Então, é como eu me sinto assim. Ele está afrontando e Deus não deixa barato. Deus, ele vai pôr esse incircunciso no chão. Eu creio, é assim, sabe? Ele já declara antes a vitória. Quantas vezes assim a gente olha para uma situação nas nossas vidas, né? E a gente olha e vê assim o Golias, né? Imenso. Aí você se olha, se fala, não, não dá, gente. Sou muito pequena, não dá. Olha a minha força, não tenho força, não dá. Só que aí a gente tem que parar e olhar para trás. Quantas coisas, quantas vitórias que Deus já nos deu. Você já parou para pensar quantas vitórias que Deus já te deu? De repente, este Golias aí, ele tá tão grande aí na tua vida porque você não tá olhando para o tamanho do Deus que você serve, para o tamanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você estiver mesmo olhando e você vê todas as vitórias, desde, sabe, sabendo que Deus te chamou quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e tudo que você tem passado, Deus ali com você, o Espírito Santo contigo. Quantas batalhas, gente, dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa mente, na sociedade, quantas batalhas nós temos enfrentado e nós não estamos aqui? Então, este Golias aí, você, Davi, você vai vencer ele, tenha certeza, em nome de Jesus. Sabe, não importa o tamanho deste teu problema, sabe? Tá mexendo com um servo de Deus, ele tá tirando tua paz, sabe? A tua alegria, tá te dando desânimo, te colocando tristeza. Olhe para Deus. O nosso Deus, ele é imenso, o nosso Deus, ele é grande e ele é poderoso. Olha só, Davi com uma pedrinha, né? Você pode ver que assim, o Golias, ele foi com a testa no chão, né? Então, provavelmente, com certeza, com toda certeza, foi um sobrenatural de Deus ali que deu vitória mesmo para Davi, né? E ele ali estava para a família que vencesse, se tivesse algum, né, algum soldado que se propusesse a lutar ali contra Golias, aquela família também ia ser muito abençoada, né? Primeiro, assim, eles seriam isentos de impostos, sabe? Eles seriam muito abençoados. Tanto é que no último aqui, olha, o próprio rei Saul, ele pergunta, sabe, quem é, de quem é filho este mancebo, sabe? E ninguém não soube responder. Aí quando ele traz a cabeça do Golias, ele pergunta, aí ele fala assim, eu sou filho do teu servo Jessé, né? Ou seja, ele era tão pequeno também na sociedade, e até o pai dele também, que não conheciam, não era assim considerado um homem de guerra mesmo, onde está com todas as, né? Ai, aquele ali é forte, aquele ali, sabe? Você tem que colocar a armadura de Deus em você, a armadura de Deus, sabe? A palavra de Deus é ela que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe teu dia, tua tarde, este final de semana, né? Em nome de Jesus. Amém?